Romanos capítulo 1, a gente vai ler do 24 até o 20, até o 32. Romanos 1, nós vamos ler o 24 até o 32. Até o 33. Não, 32, tá certo. Quem abriu aí? Todo mundo abriu? Se tiver alguém, espera. Diz assim o texto: Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e receberam em si o mesmo castigo merecido pela sua perdição. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora eu conheça o justo decreto de Deus, que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Vamos fazer uma oração, irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Queremos te agradecer, Deus, por esse momento que o Senhor nos dá aqui, após uma semana de serviço, de muito trabalho, mas o Senhor nos concede misericórdia para podermos estarmos aqui hoje, Pai, reunidos para juntos aprendermos sobre a sua palavra. Senhor, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos instruir, nos ensinar, Pai, nos exortar. Pai, que a sua palavra possa penetrar em nossos corações, Pai, e provocar mudanças em nossa vida e em nosso cotidiano. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, nós estávamos, se eu não me engano, na terceira mensagem dessa subsérie dentro do livro de Romanos. E como eu falei para vocês, Paulo organizou essa teologia muito bem no livro de Romanos. E ele iniciou falando sobre queda. Lógico que ele fez uma introdução ao seu livro, mas aí ele começa do início, falando da queda no homem. Como acontece esse processo? Por isso que nós chamamos de a abolição do homem, que é esse processo o qual o homem passa, que ele declina, ele vai ao fundo do poço. Então, ao longo do decorrer dessa mensagem, nós vimos que Deus é um Deus que está irado com a humanidade, e a sua ira é derramada na história da humanidade. Então, a gente viu aqui em algumas mensagens anteriores. O homem rejeita a verdade de Deus, sufocando-a. Não sei se vocês lembram, a gente falou que Deus se revela naturalmente ao homem através da consciência e através da criação. E o homem pega essa verdade e sufoca, esconde nos porões de sua mente. 3. Essa rejeição faz com que o homem perca seus sentidos de vida e propósito, levando-lhe à loucura. Então, se o homem pega a verdade e sufoca, logo existe um vazio na sua mente. E o que acontece? Esse vazio, ele fica sem sentido, essa mente desse homem fica sem sentido, sem propósito, ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe para onde ele vai, surge um monte de interrogações na mente dos homens. É o que tem acontecido, a gente tem observado aí nessas pessoas, até as mais filosóficas, perguntam, tentam responder essa pergunta desconsiderando o Criador. Para onde que a gente vai? Qual que é o nosso propósito na Terra? Então, elas começam, a procurar novos propósitos, novos sentidos.
e procura até algumas iluminações, vamos dizer assim, espirituais em sua vida. Aí elas procuram isso através das filosofias, através de outros sentidos, procuram até mesmo sentido no dinheiro, na família. Então o homem, ele deixando o sentido principal, o qual foi criado, que é para a glória de Deus, ele vai abraçar novos sentidos. Isso é automático na vida do homem. Isso é automático. E ele então passa a viver para esses vis sentidos aí que acabam levando à loucura, como a gente estudou aqui na semana passada. Porque aí o homem despreza a verdade de Deus, desconsidera na sua mentalidade, e quando uma verdade é rejeitada, isso abre as portas para que o homem abrace uma mentira, automaticamente. Se você negou a verdade, logo você vai abraçar uma mentira, seja ela qual for contada. Nós temos uma linha, um único caminho, Cristo. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se o homem não deseja passar por esse caminho, logo ele está em caminhos que não vão levar a nada. Na verdade, vão levar ao inferno, melhor dizendo. Então, quando o homem rejeita a verdade de Deus, ele abre procedentes para abraçar uma mentira. Ou melhor falando, ele abraça uma mentira. Tá? 4. Na sua loucura, ele busca outras formas de preencher o vazio de Deus em seu coração e o que o leva à idolatria. A gente falou aqui que, geralmente, quando o homem ele rejeita Deus, ele abre esse vazio, ele começa a procurar sentidos, e aí esse sentido toma esse lugar de Deus, que é o lugar mais alto no seu coração. E o homem passa a viver para aquilo. E isso é observável em nossa sociedade. Nós temos pessoas que o sentido de vida dela é o trabalho. É o sentido de vida, ela vive para o trabalho é o Deus dela. Outras pessoas são a família, outras são o filho, outras é o dinheiro. E vai assim um monte, a gente pode listar uma gama de lista aqui de coisas que roubam, né? Ou que melhor, que o homem coloca na posição onde era para Deus estar. Calvino tem uma frase que ela é fatal. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de ídolos. Então, essa loucura que os homens começam a negar a Deus, abraça a mentira. E aí leva à idolatria. E aí, irmãos, é o texto que nós lemos aqui hoje. Da idolatria para a imoralidade é um pequeno passo. É um pequeno passo, tá? Nós vemos nesse processo de declínio, quem está aí com os slides abertos está no slide 6, que é esse processo. Depois também eu vou fazer uma publicaçãozinha acerca desse processo. Nós vimos que o processo começa com revelação de Deus, parte para a rejeição, Deus se revela, o homem rejeita. Depois, o homem abraça a loucura. Da loucura, ele vai para a idolatria. E da idolatria vai para o que nós entramos aqui hoje, que chama retribuição de Deus. E aí, o que eu quero dizer com isso? É que como que Deus retribui a rejeição do homem? Deus, ele se revela, o homem rejeita, abraça mentiras, fica louco, idólatra. E aí? Deus é um Deus estático? Será? Deus não vai punir isso no homem? Será que é assim que Deus age? Um Deus justo? E aí nós veremos aqui qual é a retribuição de Deus diante de tamanha imoralidade, diante de tamanha rejeição da sua palavra. Se você ver aí, no versículo 24, no versículo 26 e no versículo 28, nós temos uma pequena frase que começa assim: e Deus os entregou. Versículo 24, 26 e 28. No versículo 24 vai falar que Deus os entregou à impureza sexual. No versículo 26 vai falar que Deus os entregou às paixões vergonhosas. E no versículo 28 vai falar que Deus os entregou a terem uma mente depravadas. Algumas também falam aí reprovadas, em algumas versões. Tá bom? Então, diante da rejeição, da loucura e da idolatria, Deus retribui ao homem
os entregando às suas próprias vontades. Que coisa, né? Então não é com fogo, não é com enxofre. Olha só como que Deus castiga o homem. E nós veremos aqui, irmãos, que esse é o pior castigo que Deus pode dar para qualquer pessoa. É deixar ele viver da forma que ele quer. É deixar você fazer o que você quer. É o pior castigo que Deus pode te dar na sua vida. Eu peço a Deus, sempre em minhas orações, Deus, jamais me entregue as minhas próprias vontades. Jamais. E aí, entra mais uma vez a gente argumentando como que o homem, como que nós defendemos uma posição que o homem pode alcançar Deus através das suas obras. Se Deus nos entrega as suas próprias vontades, nós veremos as consequências dessas vontades. As consequências desse ato de Deus na vida dos homens. Esse é o pior castigo que Deus pode nos conceder, irmãos. Mas glorificado seja Deus que Ele interferiu na nossa vida e que Ele opera o seu querer e seu realizar em nossa vida. Começando no versículo 24, acompanhe aí comigo aí na leitura bíblica, quem está com a Bíblia e quem quiser também acompanhar nos slides, está aí também nos slides. Versículo 24 diz assim: pois, por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Então, a primeira retribuição que Deus faz diante do mal do homem, Ele vai lá e entrega o homem à sua impureza. E entendam que quando a Bíblia fala Deus os entregou, não é que Deus pegou o homem e colocou no homem uma mente reprovada. Não que Ele colocou no homem impureza, entende? Deus não fez não empurrou o homem para o pecado. Tá? Apenas deixou ele seguir as suas vontades. Tu quer ir? Vai. Tu quer fazer? Faz. Tem uma frase que eu acho muito interessante, fazendo essa analogia, é como se o homem estivesse descendo com um caminhão na Serra das Araras. Pensa aí, ó, a todas por hora. E Deus com o pé no freio. E Deus com o pé no freio e o homem com o pé no acelerador. Deus com o pé no freio, até que uma hora você quer ir. Vai. E aí, meu irmão, a consequência é queda. Não existe outra consequência diante das próprias vontades do homem do que queda. Não existe. Prosseguindo aí, ó, Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração. E aí, olha a consequência, para a degradação do seu corpo. Então, a consequência de Deus ter entregado um homem à impureza sexual é a própria degradação do seu corpo. No versículo 26, novamente observamos, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. E aí Deus entrega um homem, então, às paixões vergonhosas. E a consequência disso é que o homem, ele pega a sua natureza e nega. Não bastante negando que Deus era o Criador da terra e que existe um órgão, não um órgão, mas um agente regulamentador, ele agora passa a negar a sua própria natureza. Nega a natureza de um Criador e nega a sua própria natureza como criatura. Como assim, Henrique? Ele foi criado homem ou mulher. E aí ele pega e fala, não. Tem mais coisas aí. Existe um meio termo. Ou, hoje existe mais de não sei quantos gêneros. E aí então o homem nega a sua natureza. Que Deus o deu. Nós não controlamos, irmãos. Ninguém aqui chegou diante de Deus e falou assim, eu quero nascer homem. Eu quero nascer mulher. Ninguém. Ninguém. Você é uma mulher ou um homem porque Deus escolheu. E pronto. Não temos que argumentar aqui. E aí o homem vai e nega. E tenta ir contrário à sua própria natureza.
Então, essa é uma das consequências também que Deus entrega ao homem nas suas próprias vontades. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso alguns slides para frente. E aí no versículo 28 vai falar assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, aí novamente, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. E aí vem a consequência de Deus ter entregado ele a essa mente reprovável, é que ele passa a praticar tudo o que não deve. Então o homem passa a praticar tudo. Não existe mais freio. O homem negou a verdade de Deus, apagou Deus da sua mente. Quem que é meu freio? É como se ele pegasse e arrancasse o freio do caminhão. Agora é para frente. Não existe, irmãos, um órgão, um agente regulamentador na sua mente. E aí o que freia ele, às vezes, é a lei humana. Só que a lei humana, ela é cheia de buracos. Como eu falei para vocês, ela não regulamenta que você não pode mentir, ela não regulamenta que você não pode adulterar, e entre outras. E aí, se você for ver nessa mente reprovável, a lista de consequências, até eu te mandei aí para vocês verem o que é cada uma, nós vemos que o homem se torna um ser antissocial. Que ele começa a praticar coisas que o torna insociável. E mesmo que ele seja social, ele tem um interesse nisso. E ele vive pelas suas vontades. Tem uma frase, eu não lembro de quem, que ele fala assim: quando você vê a vida do pior homem que você considera no mundo, e ele usa Hitler nessa situação, ele fala: esse homem era o potencial que nós poderíamos alcançar se não fosse Deus na nossa vida. Se não fosse Deus freando, se não fosse Deus ali no freio para a gente. E é igual eu falei para vocês, irmãos, se Deus entregasse todo mundo às suas próprias vontades, o mundo não duraria horas. Não duraria horas. Então, o mundo está aí hoje por pura misericórdia de Deus. Pura misericórdia de Deus. O John Murray, ele tem uma frase, ele fala assim: a degeneração religiosa é penalizada mediante a entrega à imoralidade. O pecado cometido no terreno religioso é castigado na esfera moral. Vamos destacar alguns pontos sobre esse texto que nós lemos. O primeiro dele é que o juízo de Deus, ele é tanto temporal como eterno. Toda vez que nós falamos de juízo, isso nos remete ao dia do juízo final, né? Parece que Deus está gravando todos os nossos dias, né? Aí vai chegar no dia, um julgamento. Deus, eu não fiz isso. Aí, rapaz, tá gravado aqui, ó. Mostra aí, Merim. Só que, com esse texto, nós vemos que Deus, ele ainda assim, apesar de ter um dia que vai ser o dia do juízo final, que ele julgará todas as pessoas, ele ainda assim coloca o seu juízo hoje na terra. Então o juízo de Deus é derramado na terra hoje. Nós estamos falando de um castigo de Deus diante da imoralidade do homem. E qual que é o castigo para pecado? É mais pecado. O homem peca, tome mais pecado então. E aí o homem começa a se afundar nesse dilúvio de erros, nesse dilúvio de pecados, e as consequências são drásticas na vida do homem. Drásticas. Analisando a vida dessas pessoas, você vai ver que a vida delas estão aprofundadas nos mais altos problemas. Elas vivem num castelo de vidro. Colocam as suas esperanças em coisas quebráveis. E quando isso quebra, irmãos, eles vão junto. Eles vão junto. Eles são quebrados junto. O estado de degradação em que a sociedade se encontra já é uma retribuição divina. Então a gente olha hoje para o mundo e a gente vê a imoralidade crescendo,
E isso é Deus entregando o homem às suas próprias vontades. E aquela que abriu um parênteses, que você não vai pensar que eu estou falando que para você não pregar porque eles estão debaixo do juízo de Deus. Mas não. Isso é para ainda gerar ainda mais vontade em nossos corações para pregar o evangelho para essas pessoas. Porque da mesma forma que nós somos alcançados, essas pessoas podem ser alcançadas. William Hendrickson, ele tem uma frase muito interessante. Embora o derramamento de sua ira em toda a sua plenitude seja um problema do futuro, ou seja, um dia do juízo, o impertinente experimenta uma prelibação ainda que aqui e agora. O que quer dizer o quê? Que as pessoas lá fora experimentam não é um pré-juízo, não, é um juízo mesmo, porém não total. Não é o juízo total de Deus, mas é o inicial do juízo de Deus. Então, irmãos, o que isso aqui nos revela é que Deus não é um mero espectador, tá? Ele não é alguém que está ali sentado vendo na sua televisão o mundo e que está só notando os erros. Não. Deus, ele é um agente participador do mundo e que julga hoje as pessoas e retribui conforme os erros dela. Por isso que nós falamos tanto aqui, que mesmo que diante do sacrifício da cruz, Cristo nos salvou da culpa, mas a consequência dos nossos erros ainda ficam. Ainda ficam. E nós escolhemos todos os dias essas consequências. Todos os erros que você cometer aqui, mesmo diante de Cristo, você não tem mais a condenação, mas as consequências ficam. E elas podem ser duras. E mesmo assim Deus tem misericórdia da gente, que ainda assim nos ajuda a passar até por essas consequências que nós mesmos procuramos. Até mesmo essas consequências que nós mesmos procuramos. O segundo ponto nesse texto é que o juízo de Deus, o juízo mais severo de Deus é dar ao homem o que ele quer. Foi o que eu falei para vocês aqui. A pior coisa que Deus poderia fazer com o homem é entregar ele para as suas próprias vontades. E aí, algumas versões da Bíblia vai falar assim, Deus nos entregou as suas próprias vontades. Falam nessas três passagens. Deus entregando o homem às suas próprias vontades e eles vivendo uma imundície que vivem. Deus entrega esses filhos da ira, lá em Efésios 2, versículo 3, vai ser o nosso último texto. Paulo vai falar que nós éramos, em outro tempo, filhos da ira. Quer dizer o quê? Que nós estávamos debaixo da ira. Já falamos aqui em alguns estudos. Desprotegidamente a si próprios, a saber as concupiscências do seu coração, as paixões infames e uma disposição mental reprovável. Ou seja, a maneira que eles próprios escolheram para viverem. E aí, as pessoas acham que elas vivendo dessa forma, elas têm uma liberdade, né? Eu sou livre, irmãos. Eu vivo da maneira que querem. Só que mal sabem ele que essa liberdade ela é composta pela mais alta escravidão que existe. Que é a escravidão dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. A liberdade ela vem quando nós somos livres da condenação. Da condenação. Não existe liberdade quando você está condenado. Não existe. Você pode até achar que você está livre, mas você não está. Afinal, não é isso que é liberdade hoje no nosso mundo? Alguém já viu alguém livre que é condenado? Temos alguns aí, né, na política, né? Bastante até. Mas a justiça de Deus não é uma justiça de homens, não. E aí o terceiro ponto é que a idolatria e a moralidade são tanto a causa como a consequência. A gente falando assim, parece que a idolatria está lá em cima e aqui embaixo. É o homem se tornando idólatra, aí parece que é um ciclo, sabe, que se fecha. É um ciclo vicioso. O homem é idólatra e Deus retribui ele a mais idolatria. E aí fecha meio que um ciclo vicioso. Sabe quando você coloca dois espelhos, né? Um na frente do outro, aí você cria uma imagem infinita? Parece que é isso que nós estamos lendo aqui. Que é o homem pecando e Deus entregando. E aí que a gente entende, por exemplo, quando as pessoas elas passam a analisar para o mundo e as pessoas vivendo a vida delas normalmente. Não com tantas dificuldades financeiras, né? E a gente começa a enxergar e falar, olha lá, ela vive do jeito que quer.
E cada vez mais ela está praticando mais as coisas dela. Só que elas vivem, irmãos, e estão debaixo do juízo de Deus. Estão debaixo do juízo de Deus. Pode falar, irmão velho. Às vezes a gente pensa assim, oh meu Deus, por que o Senhor me freia isso? Às vezes em determinadas pessoas da nossa família, né? Que a gente tenta ajudar e a gente quer ajudar e a pessoa não consegue enxergar. Aí a gente pede, Senhor, freia isso, porque freia. Ele entregou mesmo. São situações, irmã velha. A gente fica triste. Aí às vezes fala, Senhor, freia aquilo, dá um basta naquilo, dá uma cortada para ver se a pessoa levanta, né? São situações que cabe a nós orarmos somente, e pregar o Evangelho. Orarmos e pregarmos o Evangelho. Porque se Deus não quiser, o homem não vem a Ele. Não existe outro. Nós não fomos capazes nem de nos salvar, quanto mais salvar os outros. Se a gente querer pregar para as pessoas lá achando que nós vamos salvar alguém, pode esquecer que você não foi capaz nem de se salvar. Nós não somos capazes nem de abrir o olho do outro. A gente não consegue. Exato. Tem pessoas que estão completamente cegos e não consegue abrir. A palavra certa é mortos. A gente vai ver aqui isso aqui. Pessoas estão mortas em seus pecados, é o que Paulo chama. E o morto ele não enxerga, ele não faz nada, ele não consegue ter reação. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Eles estão mortos em seus delitos. E aí, irmãos, o quarto ponto é que o homossexualismo é a degradação moral e a maior expressão do juízo de Deus. Em sua ira, Deus entrega àqueles que o desonram a sua desonra do seu próprio corpo. Então, Deus entrega esse homem às paixões infames e começa a degradar os seus próprios corpos. E aí nós não estamos falando também somente de homossexualismo, estamos falando também da área sexual, que aí abrange prostituição, adultério, fornicação e as mais vis imoralidades sexuais. Homossexualismo, Paulo vai falar que até mesmo, olha só que interessante, ele fala até mesmo as mulheres, porque as mulheres eram consideradas como símbolos contendo mais moral dentro da sociedade, aquelas que se resguardar, elas andavam com véu. E Paulo fala, até mesmo as mulheres deixaram o seu curso natural e começaram a ter relações umas com as outras. E aí, é engraçado, algumas pessoas dentro da igreja querendo defender uma nova mentalidade da igreja hoje, eles começam a falar que Paulo vivia numa época que era mais retrógrada, né? Que não existia isso. Irmãos, a época de Paulo, eu acredito que era pior que a de hoje. Algumas pessoas acham que não. Eu, analisando historicamente, eu penso que é pior. Você sabe por quê? 14 dos 15 primeiros imperadores romanos tinham relações sexuais homoafetivas. Existia o paganismo, tá? A gente falou que da idolatria para a imoralidade a um passo, o paganismo pregava isso a rodo, eram cultos que eram feitos a relações sexuais abertas. Isso mostra em alguns filmes. Cultos a deuses que eram por meio de relações sexuais, seja homo, seja hétero. Calígula, foi o imperador após o Tibério. Tibério foi o imperador da época de Cristo e veio Calígula. Calígula teve relações sexuais com as suas irmãs. Um imperador, que era a figura máxima, aquele que as pessoas olhavam e se inspiravam, que era considerado até o deus dos romanos. Então nós não estamos falando de uma sociedade que não tinha, não. Era uma sociedade totalmente tomada. Tarso, a cidade de Paulo, era uma cidade totalmente imoral. Totalmente imoral. Se você pesquisar lá sobre uma história de Tarso, você vai ver isso. Então Paulo não estava sendo retrógrado. Ele estava indo contra o atual modelo da sociedade. E aí a gente hoje não quer mais falar, né? Com medo de ser expostos. Pode até gerar prisões aí.
Mas nós não podemos deixar isso entrar, irmãos. Eu não estou falando de homofobia. Estou falando que vocês não vão deixar um homossexual entrar aqui, de modo algum. Mas que vocês precisam amar essas pessoas. Mas o evangelho precisa ser pregado. Eu gosto muito, eu não concordo com muitas coisas que ele fala, tá? Mas nessa passagem ele foi muito feliz falando que é o Cláudio Duarte, pastor Cláudio Duarte. Quando a Tami foi lá no programa, eles começaram a debater. Ele falou, olha, eu não concordo com o que você faz, eu vou pregar sempre, mas isso jamais vai me impedir de te amar e que você vá lá na minha igreja e eu te receba. Então ele foi muito feliz. É assim que nós devemos abraçar de verdade essas pessoas. Não deixar a nossa pregação, porque a nossa pregação ela tem que existir. Mas jamais desprezar, você tem que amar. Na verdade, nós temos que amar todos os pecadores. Afinal, Paulo se considerava o pior deles, imagina nós. Né? As pessoas estão lá fora, estão pecando, mas elas não conhecem Cristo. Nós pecamos conhecendo, então por isso que nós somos piores. Entende? O quinto ou sexto ponto, eu perdi minha continha, é uma disposição mental reprovável. Porque ele entrega uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. E a prática se segue, que é o que eu falei, é um ciclo, né? Deus entrega e aí surge aí uma lista. E essa é a mais longa lista de coisas que Paulo fala que é reprovável diante de Deus. Tem 21 itens aí. E até a gente pode fazer uma assimilação lá com a lista das obras da carne, em Gálatas 5. Tá? Tem algumas coisas que estão aqui, que estão lá, mas tem bastante coisas que não estão lá. E aí, eu mandei essa lista para vocês, explicando a palavra grega que foi usada, tá? E o que é para vocês no grupo. Está um documento aí em PDF, quem quiser estudar cada item que está aí, que é aquela lista, imoralidade, injustiça. E aí eu gostaria de destacar um ponto que Paulo vai falar, eles são criadores de males. O homem, ele inventa males. Olha só que loucura. Ele parece que zerou todos os males, falando, não, a gente precisa fazer mais um, né? Ele precisa fazer mais um. Eu falo, irmãos, uma vez eu falei, tem coisa que até o diabo deve ficar assim, caramba, como que ele conseguiu fazer isso? Os homens são inventores de males, irmãos, quando estão entregues às suas próprias vontades. Então, olha que estado absurdo e degradável que o homem se encontra. É um estado absurdo. Os homens pecam conscientemente, que está aí no versículo 32, olha só o que o versículo 32 fala. Embora conheçam o justo decreto de Deus, então eles conhecem Deus, eles conhecem o decreto, é o que a gente já falou aqui, que os homens pecam conscientemente contra Deus, tá? Eles não estão inocentes, que a gente tem falado aqui, isso que Paulo está argumentando, o homem não é inocente diante de Deus. Não te conhecia, Deus. Sai para lá com esse papinho não vai colar aqui não. De que as pessoas que praticam, olha só, eles conhecem o justo decreto e que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Aí olha só, não somente continuam praticando, então eles estão pecando conscientemente que eles estão pecando contra Deus, e olha, aí chega o fundo do poço. Eles não somente praticam, como encorajam quem pratica da mesma forma. Irmãos, esse aqui é um ponto que é bastante observável no cotidiano. As pessoas, elas buscam estar próximas de pessoas que praticam as mesmas coisas, para elas se sentir bem. E isso até mesmo com a gente. Quando a gente comete um erro, a gente tenta ver uma pessoa que cometeu também e falar, não, ela também cometeu. E aí, as pessoas vão se interagindo e elas continuam praticando. E aí uma vai falar com a outra que pratica, ela fala, rapaz, isso aí eu faço toda hora. Encorajam, bate palma para o erro do homem. E aí nós fechamos o nosso ciclo. Que aí vem retribuição a Deus, imoralidade e o fundo do poço do homem. Que é não somente praticando, mas incentivando outras pessoas a fazer. Que o homem começa agora a ter o papel que o diabo teve lá no Jardim do Éden, que é incentivar o erro.
Nós pecamos contra Deus, nós desobedecemos a Deus. E o diabo, ele incentivou o nosso erro. Isso não nos tira a nossa culpa, tá? Mas aí a gente faz a mesma coisa. A gente começa a incentivar o erro do nosso irmão. Aplaudir quando ele está fazendo coisa errada. Às vezes nós apenas passamos a mão até, né? E aí, irmãos, chegamos ao fundo do poço da degradação humana. Fechamos, então, esse ciclo que nós chamamos de a abolição do homem. Como eu falei para vocês, eu tenho apresentado esse ciclo com o objetivo de abrir a mente de vocês para as pessoas que estão lá fora. E isso não somente para criar em vocês um propósito no coração de vocês, para que vocês preguem o Evangelho para essas pessoas, mas também para vocês enxergá-las de uma outra forma. Não são pessoas que estão vivendo uma liberdade de vida, mas são umas pessoas que estão condenadas, estão sendo condenadas, estão a passos largos, indo para o juízo final, que será o inferno. E decretado pelo próprio Deus, não é por diabo, não é pelos homens, é pelo próprio Deus. Para a gente encerrar, eu gostaria que vocês abrissem aí em Efésios 2, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Gostaria que todos vocês abrissem e acompanhassem essa leitura, prestando bastante atenção. Diz assim o texto. Acompanhe bem cuidadosamente aí. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, observou, irmã Vera, que a palavra certa é mortos. É morte. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos próprios desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por naturezas merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, eu acho que eu só li até o versículo 4, deixa eu ver se tem mais aí. Tem uma parte do versículo 2. Não, ele li até o 5. Aí no versículo 6 também, deixa eu só ler o versículo 6, também é interessante. Deus nos ressuscitou com Cristo e com eles nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você observou aí que Paulo estava falando exatamente do estado do homem que nós estávamos estudando aqui, que é um homem morto em suas transgressões. Morto, totalmente morto. Ele não tinha nenhum sentido, sabe? Não tinha nada. Ele estava morto. E aí, um morto, ele somente pode ter a vida se alguém o ressuscitar. E aí Paulo vai falar para os Efésios que Deus nos ressuscitou mediante Cristo Jesus. Então, por isso que nós falamos, o que cabe para nós, para essas pessoas, o que nós podemos fazer para essas pessoas? Vou colocar 3 pontos. O primeiro, orar por elas. O segundo, amá-las. Na verdade, o primeiro tem que começar por amor por elas. Tá? Porque aí, se nós amarmos essas pessoas, nós iremos orar, nós iremos pregar para elas. Somente dessa forma é que o Espírito Santo convence as pessoas. Somente. Oração, amor por essas pessoas e pregação do Evangelho. E pregação falada, tá, irmãos? Então aqui, nós fechamos esse ciclo mostrando que a importância de nós nos entendermos como igreja. Foi falado até aqui no domingo. O que é voltar de fato ao primeiro amor. E isso que nós estamos dando foco aqui. É para que a gente resgate a nossa consciência. É o que o Rogério falou em todas as lições lá no Caso de Pedra. Que é o resgatando de fato a natureza da igreja. Para que a gente possa, de algum modo, frear
a imoralidade no mundo através da pregação do Evangelho. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Estou achando vocês muito quietos, vocês não estão querendo falar mais comigo, não? Tudo ontem lá, né, foi basicamente sobre isso aí, né? Conhecendo a nós mesmos, sabendo quais pecadores somos e necessitamos da graça de Deus. E foi bastante produtivo, a Jéssica participaram legal. E é isso, é como se fosse a continuidade do estudo de ontem, hoje. Muito interessante. Bacana. É isso aí. Mais alguém? Compartilha aí, Jéssica, o que você aprendeu lá. Mais ninguém, irmãos? Nenhuma pergunta? Então tá bom. Vamos ficar de pé para a gente orar. Irmã Vera, a senhora faz essa oração final? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Deus amado, Deus misericordioso. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos concedeu, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos, Senhor, em Teu nome, para estudarmos mais uma porção da Tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, nós sabemos, ó Pai, que nós não vamos nos inteirar disso se o Teu Espírito Santo não tocar no nosso coração, se o Teu Espírito Santo não nos ajudar, ó Pai querido, para que nós possamos internalizar todos esses aprendizados, ó Pai, e que não fiquemos, Senhor, somente na teoria, mas que nós possamos estar ajudando aquelas pessoas que não Te conhecem, ó Pai querido. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos estudar a Tua palavra, nós podemos estar aqui reunidos na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu nome. Quero Te suplicar, Senhor, uma bênção toda especial, Senhor, pelo Richard, que tem trazido mensagens, Senhor, vindas de Ti, para o nosso crescimento espiritual, Pai querido. E para que nós possamos cumprir a nossa missão do ID, sairmos por essa porta, Senhor, e sermos ousados em entregar a Tua palavra. Ó Deus querido, retira, Senhor, de nós, abre, Senhor, o nosso entendimento, abre, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos enxergar os nossos erros, ó Pai querido, e estarmos colocando um basta nesses erros, estar recomeçando cada dia da nossa vida. Que nós possamos, ó Deus querido, ser ousados em entregar a Tua palavra. Nós Te suplicamos, nós Te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.